Bom, e vamos começar, gente, falando o seguinte. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, completa hoje 50 anos de atividade. São 5 décadas de muita pesquisa e tecnologia dedicada ao agronegócio brasileiro, como a gente falou. E cinquentou, né, como a gente fala. A Embrapa, ela completa esses 50 anos e nesse meio século de história, não é exagero a gente dizer que a Embrapa revolucionou a atividade no campo. Desenvolveu pesquisas que otimizou o trabalho do produtor e que, no fim das contas, foi capaz de reduzir os custos de operação. A estatal criou soluções para o cultivo dos mais variados grãos e mudou o patamar do setor produtivo nacional, que deixou de ser um mero importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores do mundo. E quem mostra para a gente como a Embrapa conseguiu fazer tudo isso em apenas 5 décadas é o repórter Leandro de Souza e o repórter cinematográfico Wellington Ferreira. Acompanhe. Até o início dos anos de 1970 era assim. A produção agrícola brasileira estava concentrada nas férteis áreas do sul. Os mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terras agricultáveis do Cerrado brasileiro formavam uma fronteira até então intransponível. Tanta terra sem uso produtivo só poderia resultar em insegurança alimentar para a população urbana que só crescia no Brasil. O país era obrigado a trazer de fora boa parte da comida que ia à mesa dos brasileiros. Leite dos Estados Unidos, carne da Europa, feijão do México e por aí vai. Até que em 26 de abril de 1973, uma decisão política iniciou uma verdadeira revolução verde nos campos brasileiros. E o quadro começou a mudar. Em 1973, o governo federal tomou então a decisão acertada de estabelecer a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, que hoje comemora 50 anos, e que se propôs a desenvolver soluções para desenvolver uma agricultura competitiva e sustentável no cinturão tropical do globo, né? Então foi assim que, ao longo dessas 5 décadas, nós transformamos o Brasil de um país que importava para ser um dos maiores exportadores de fibras, alimentos e bioenergia. Um dos fundadores e ex-presidente da Embrapa, o doutor Eliseu Alves, contou que no início foi preciso qualificar gente para enfrentar o tamanho do desafio. A gente verificou que o que separava os Estados Unidos do resto do mundo era exatamente a quantidade de talentos que existiam dentro da agricultura. Uhum. Agora, isso custa caro, né, doutor Eliseu? Como é que o senhor negociou a ida de tanto pesquisador para fora do Brasil? Mas nós chegamos até a ter 1.000 pesquisadores fora. E a fronteira antes intransponível virou porteira aberta para a explosão produtiva da soja, milho, proteína animal, biocombustível, fibras. O gado zebuíno foi tropicalizado. Nos laboratórios da Embrapa surgiu o girolando, primeira raça de gado sintético do país. Variedades de grãos como milho e trigo foram adaptadas a todos os biomas. 49 unidades de pesquisa foram espalhadas pelo território. Em 1980, aqui nesse laboratório, que fica na unidade da Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, foram identificadas 2 bactérias que impulsionaram a produção de soja no Cerrado. Mais tarde, outras 2 bactérias ampliaram o leque. E foi aqui nesse laboratório que foram selecionadas as 4 estirpes de bactérias que hoje são utilizadas no Brasil todo para fixação biológica de nitrogênio na soja. Então, com essas 4 bactérias, a indústria de inoculantes, que é o produto que carrega essas bactérias. Aqui a gente tem um exemplo, um inoculante que a gente faz aqui no laboratório, um inoculante de base turfosa. A indústria hoje faz um inoculante de base líquida, mas aqui no laboratório a gente continua na base turfosa. E essas bactérias, então, fazem parte desse produto, que é um produto barato, super eficiente e que transforma a soja numa cultura autossuficiente em termos de nutrição nitrogenada. O que quer dizer isso? O produtor não precisa utilizar fertilizante nitrogenado nas lavouras de soja do Brasil quando utiliza essa bactéria. A tecnologia desenvolvida no laboratório resultou, na prática, em economia no campo de 16 bilhões de dólares anuais.
benefícios econômicos e ambientais, já que o fertilizante nitrogenado libera mais carbono na atmosfera. No banco de genoma da unidade, 2.000 cepas de bactérias benéficas à produção agrícola são esmiuçadas. Nem tanto produtivas para a soja, mas quem sabe? São bactérias que já foram utilizadas no estudo, desde aqueles estudos da década de 70, que elas teoricamente não tiveram uma eficiência de fixação biológica de nitrogênio, de colonização das raízes tão boa quanto as estirpes anteriores, as que foram lançadas, né? Mas elas podem ter outros tipos de função. Transgenia, biotecnologia, edição genética. São as linhas de pesquisa mais avançadas. Pela frente, o desafio: produzir mais com menos recursos naturais. Produtos novos saem de laboratórios e campos de experimento localizados centenas ou milhares de quilômetros de onde serão aplicados. Aqui nesses campos da Embrapa Cerrados, saiu uma variedade de soja resistente ao estresse hídrico, que faz sucesso no oeste da Bahia. A gente vai ver na prática isso com a variedade produzindo lá no campo, naquele ambiente, né? Então, se a gente vai para o Mato Grosso, vai para a Bahia, vai para o Piauí, né? Vai para o Maranhão, qualquer estado do Brasil, provavelmente nós vamos ter soja cultivada hoje. Então, é esse trabalho de olhar o ambiente, olhar os problemas e colocar ali algumas linhagens ainda, testar essas linhagens e olhar, né, com cuidado, usando as ferramentas também que nós temos disponíveis, né, as ferramentas da biologia molecular, para testar o material, realmente olhar se ele é resistente, se ele confirma a resistência ao nematóide, se ele confirma a tolerância ao déficit hídrico, se ele confirma a resistência à ferrugem asiática da soja, né? Então, são ferramentas adicionais para a gente garantir que o produtor vai ter sucesso na atividade dele, o Brasil vai ter sucesso na sojicultura. Todos os anos, novidades saem dos laboratórios e centros experimentais da Embrapa direto para os campos brasileiros. Aqui, 3 variedades de soja, 2 convencionais e uma transgênica, foram lançadas durante uma feira agropecuária tradicional em Rio Verde, no sudoeste goiano. São variedades adaptadas às condições do clima e ao terreno do lugar. Nós procuramos características diferentes, né? Não é só a produtividade, nós precisamos de produtividade, nós precisamos de estabilidade, não é você produzir, se você produzir muito no ano e muito pouco no outro, também é um problema. Então nós precisamos dessa estabilidade, nós precisamos de características que são particulares de cada região, né? Por exemplo, um crescimento radicular vigoroso, você pode ter também uma resistência maior a pragas, resistência maior a doenças, características de arquitetura da planta para você ter uma planta que possa captar mais ou menos luz, né, e posicionando sempre essas cultivares de acordo com a região onde a gente se encontra, onde o produtor se encontra e onde ele vai desenvolver a sua lavoura. E se o desafio é reduzir a emissão de gases do efeito estufa, aqui está uma pesquisadora envolvida no programa Soja Baixo Carbono. O Programa Soja Baixo Carbono é um programa que visa desenvolver um selo de certificação para aquela soja produzida num sistema de produção com práticas sustentáveis. Então, dentro dessas práticas, a gente pode incluir um plantio direto bem feito, com uso de palhada adequado para cada situação, o uso de inoculação da soja e eliminação do uso de nitrogênio químico, né? Manejo integrado de praga, doenças, plantas daninhas, que visa somente utilizar um agrotóxico no momento que precisa e não aleatoriamente. Tudo isso faz com que você diminua a quantidade de carbono que é emitido durante o processo de produção da soja. Mas não basta apresentar sementes aptas à maior produção ou usar a biociência como aliada. Muitas vezes o problema pode estar na terra. Aqui na Embrapa Cerrados, isso não passa em branco. Uma tecnologia exclusiva foi desenvolvida para medir a saúde do terreno. Em 2020, a Embrapa Cerrados desenvolveu uma tecnologia que a gente chama que é um exame de sangue do solo, que é a bioanálise de solo, para avaliar se os solos onde o agricultor está fazendo a sua lavoura, se esses solos estão saudáveis, adoecendo, doentes ou em recuperação. Então, aqui só mostrando como é que funciona esse exame de sangue do solo, né? A gente pega o solo, adiciona os reagentes
para a gente ver a análise dessas enzimas do solo. Aqui nós temos variedade de solos da mesma propriedade ou de propriedades diferentes? Da mesma propriedade. De qual região do país? Aqui do Cerrado. Do Cerrado mesmo. Uhum. Então, olha, são solos com diferentes níveis de atividade enzimática. Então, quanto mais intensa essa coloração amarela, mais saudável é o meu solo. Então, aqui a gente observa, olha, que aqui eu tenho um solo com pouca vida, né? E à medida que eu vou aumentando essa intensidade da coloração amarela, quer dizer que o meu solo tem mais vida, mais atividade enzimática. E a gente sabe hoje, com dados de pesquisa, que os solos saudáveis, com relação à soja, por exemplo, chegam a produzir 11 sacas de soja a mais por hectare do que os solos doentes ou em adoecimento. É pesquisa na veia, que resulta em maior produtividade, melhor equilíbrio no sistema produtivo e mais lucro para o produtor. Resultado de 50 anos de pesquisas, desenvolvimento e inovação na agropecuária. Mas tudo feito com um olho no laboratório e o outro na realidade do produtor. Nós fazemos pesquisa com propósito, nós buscamos, dentro das nossas unidades, entender os problemas da agricultura brasileira e prover soluções para resolver esses problemas. Eu acho que por isso que chegamos aqui aos 50 anos com uma empresa sólida, moderna, contemporânea e com muito ainda a fazer pelo Brasil. Bela matéria, né? E a gente volta a falar do aniversário da Embrapa, porque a empresa foi homenageada hoje em sessão da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Felipe Barcelos tem mais detalhes. A homenagem na Comissão de Agricultura lotou o plenário com parlamentares da bancada do agro. Presidida pelo deputado federal Tião Medeiros, a solenidade homenageou os 50 anos da empresa e deu espaço para que os marcos mais importantes da história da Embrapa fossem lembrados nos discursos. Para o deputado, a empresa é uma das maiores instituições de pesquisa agropecuária do mundo. São 50 anos de muita pesquisa, de muito desenvolvimento, que tornaram hoje o Brasil um país mais do que autossuficiente, um grande exportador, um player na geopolítica mundial muito importante, estratégico, em razão da produção excedente de alimentos. No passado, o Brasil era importador de alimentos. Isso aconteceu, essa evolução na agricultura, pela pesquisa, pelo avanço tecnológico, pela ciência, conseguindo viabilizar culturas em regiões que não tinham vocação ou que tinham problemas de solo, de clima, enfim, de biomas, e a Embrapa conseguiu, ao longo dos anos, superar tudo isso com muito conhecimento, com muita pesquisa. Atualmente, a Embrapa conta com mais de 8.000 funcionários e cerca de 50 unidades de pesquisa em todo o país. Estrutura que tem crescido ano a ano e que, segundo o presidente da entidade, Celso Moretti, ajudou a transformar o cenário da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é movida à ciência. A ciência foi a base de todos esses avanços que nós tivemos ao longo dessas últimas 5 décadas. Transformar o Cerrado foi um dos grandes feitos que nós tivemos, porque é o segundo maior bioma do Brasil, e hoje nós conseguimos, com tecnologia, com sustentabilidade, produzir com qualidade, alimentando uma boa parte da população e uma boa parte da população do mundo. Tem produtores de todos os tamanhos aqui no Cerrado, pequeno, médio e grande, e é para todas as agriculturas que a Embrapa trabalha. Escolhida para ser a primeira mulher da história a presidir a Embrapa, a doutora Silvia Maria Massuar destacou a satisfação pessoal de fazer parte da empresa há mais de 30 anos. Então, a gente da Embrapa, a gente tem um desafio muito grande de manter, tem esse legado, mas nós temos que avançar e muito mais. E aí, na parceria, de mãos dadas com os produtores rurais, a gente quer avançar nessa caminhada. É uma honra muito grande. Parabéns, Embrapa, vida longa, Embrapa, como diz nosso presidente Celso Moretti. Muito obrigada.